Olá, alunos! Eu espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje é o gênero lírico, tudo bem? Então a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo de cada um dos gêneros que compõem e organizam a literatura para a gente. Então a gente está buscando uma base para depois a gente começar a estudar os estilos de época. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai retomar rapidamente o conteúdo da aula anterior, em que a gente tratou sobre o gênero épico, e a partir daí a gente começa a se aprofundar no gênero lírico. Tudo bem? Então, primeiramente, o que a questão solicitava para a gente? Perguntava-se quais características básicas, essenciais do gênero épico estão presentes no trecho que foi colocado do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance, então ele pertence ao gênero épico. Então a gente vai ter que perceber quais características que a gente havia discutido que realmente estão presentes ou quais não estão. Então a gente precisa perceber como que esse trecho se relaciona com a discussão da aula anterior. Tudo bem? Então vamos só retomar as características fundamentais que eu apresentei para vocês. O gênero épico ele tem uma intenção comunicativa. Ele quer comunicar para nós, leitores, alguma coisa. Né? Ele está nos contando uma história. Então ele quer que a gente entenda essa história que ele está nos contando. Tudo bem? A segunda característica, havia uma tendência a ser um texto mais objetivo. Por quê? E isso estava relacionado com o terceiro tópico que havia sido discutido. Porque a subjetividade, ou seja, as perspectivas, as emoções, as sensações do narrador, ou seja, quem conta a história pra gente, estava emancipado. Não é necessário no gênero épico que o narrador, portanto, quem nos conta a história, que ele se posicione, que ele apresente a perspectiva em relação à história. Então, a partir desse momento que há um distanciamento entre o narrador e a história que está sendo contada, a gente vai ter essa caracterização um pouco mais objetiva. É claro, e eu comentei para vocês, isso não é uma regra. Alguns autores vão exatamente testar esse limite e vão buscar escrever romances com características mais subjetivas, mas isso vai variando ao longo do tempo e varia do estilo individual de cada autor. Tudo bem? Então, a gente já falou sobre uma intenção comunicativa, a gente falou sobre uma tendência objetiva, a gente falou sobre a subjetividade do narrador emancipada e, por fim, a gente comentou sobre uma formulação ampla do mundo. Por quê? No gênero épico, se o centro da história não é o narrador, ele pode falar de tudo que compõe a história. Tudo que cerca a história, tudo que faz parte, ou seja, cenários, o tempo, tudo que ambientaria, nos faria compreender mais detalhadamente o que está sendo falado. Então essa formulação ampla, essa possibilidade de apresentar mais aspectos além dos próprios personagens do que está sendo narrado. Tudo bem? Então vamos ver como essas quatro características se fazem presente no trecho do Machado de Assis. Tudo bem? Então, ó, é o começo do romance, tá? Então ele fala assim: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. O narrador do romance ele está se questionando: eu devo começar contando a minha história a partir da minha morte ou a partir do meu nascimento? Então, aqui, gente, logo nesse comecinho, a intenção comunicativa fica evidenciada, porque o narrador está falando: eu vou contar a minha vida. Então, portanto, a intenção comunicativa tá colocada pra gente, tá? Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento,
duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa, ou seja, o túmulo, foi um outro berço. E segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, que é o começo, mas no cabo, no final. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Como que as outras características se fazem presentes? Percebam que o que ele está falando? Não sabia se eu ia começar a contar a história da minha vida a partir do meu nascimento ou a partir da minha morte. Vamos lembrar que o narrador desse livro ele já está morto. Então é como se ele tivesse morrido e tivesse, a partir desse momento, contando a história pra gente. E ele fala, eu decidi contar a história da minha vida a partir da minha morte. Porque assim fica mais galante, mais novo. E ele é um defunto autor, ou seja, ele está morto e a partir daí ele vai escrever a história dele, né? E percebam que ele é bem snob ao ponto de comparar o livro dele com a Bíblia, né? Falando que a única diferença entre o livro que ele está escrevendo e a Bíblia é que ele vai começar falando da morte, enquanto a Bíblia fala do nascimento. Então, assim, gente, há uma tendência objetiva? É claro que há. Porque existe um distanciamento do narrador em relação à história que está sendo narrada? Existe, mas ela não é completa. Porque ele é um narrador personagem. E qual história ele vai contar? A da própria vida. Então percebam que não é uma narrativa confiável. Ou seja, a gente não pode acreditar em tudo que esse narrador está apresentando para a gente, porque ele está falando sobre a própria vida dele. Ele pode estar tentando convencer a gente de alguma coisa. Então, tanto aquela ideia de subjetividade emancipada não está totalmente emancipada, porque é a própria vida dele que está sendo narrada. Existe um distanciamento, vida e morte. Mas mesmo assim a gente precisa entender que existe um grau de tensão maior e, portanto, a objetividade se perde um pouco. E por fim, a formulação ampla, eu acho que ao passo que ele cita Moisés, o Pentateuco e apresenta um pouco esse panorama cultural que o próprio personagem tem, ele faz essas citações, a gente começa a perceber, ele está situado em um mundo, e é o mesmo mundo que o nosso, porque esse livro existe, essa narrativa as pessoas conhecem, então a formulação ampla se faz presente. Tá? Então nessa questão vocês tinham que perceber isso, que o narrador e personagem, ele tá querendo nos comunicar, né? Ele tem essa intenção comunicativa, mas existe um grau de tensão em relação à objetividade, porque ele está narrando a própria história. Tá bom, gente? Então agora a gente vai entrar no gênero lírico e eu trouxe primeiramente um trecho, a primeira estrofe de um poema do Vinícius de Moraes, que foi um poeta modernista, tá, do século XX, bastante importante, se envolveu com música, né, com a bossa nova, e a gente vai dar uma olhada no poema dele e já começar a refletir de que forma que esse poema apresenta diferenças estruturais em relação ao gênero épico, tá? Esse poema do Vinícius de Moraes já vai estar encaminhando a gente para a discussão do gênero lírico, tudo bem? Então vamos lá. Quarto soneto de meditação. Apavorado, acordo em treva. O luar é como o espectro do meu sonho em mim. E sem destino e louco, sou mar, patético, sonâmbulo e sem fim. Percebam que se existe uma narrativa, se existe uma história que ele está contando, ela é muito pessoal, está muito intricada com o próprio eu lírico. E aí a gente vai discutir o que é o eu lírico, mas pensa que o eu lírico é como se fosse o narrador no poema. É a voz que nos fala, é a formulação da voz do poeta dentro, inserido no poema, né? Na construção do poema. Então, é um poema estruturado em versos, tem um ritmo, né? Tem rimas e, portanto, tem uma construção que é bastante diferente da prosa que a gente acabou de ver no Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Então, ó, vamos discutir um pouco sobre as características do gênero lírico. Enquanto o gênero épico tinha uma intenção comunicativa, ele queria nos contar uma história, o gênero lírico tem uma intenção expressiva. O indivíduo, o eu lírico do poema, quer passar para a gente o seu estado da alma. Eu coloquei entre aspas porque a gente pode interpretar essa emoção que está sendo passada, essa ideia, essa perspectiva de formas diferentes. Mas o que a gente precisa entender é o intuito do poema, na maior parte das vezes, é um estado de expressão. O poema funciona para que o poeta, o lírico, expresse um sentimento, expresse uma perspectiva que está muito... intrinsecamente, ou seja, é necessariamente relacionada com o próprio indivíduo. Portanto, a gente vai falar não de uma tendência objetiva, a gente vai falar de uma tendência subjetiva, porque vai estar relacionada com o próprio indivíduo. Tá? Então percebam que dá para a gente analisar a épica e a lírica por contrastes, elas apresentam características que são opostas, tá? Enquanto na épica intenção comunicativa, na lírica uma intenção expressiva. Enquanto na épica a gente tinha uma tendência objetiva, na lírica a gente vai ter uma tendência subjetiva. E mais uma vez, se você encontrar um poema em que a subjetividade não apareça, não esteja predominantemente no texto, não é um problema, porque cada poeta vai utilizar de uma forma específica e, portanto, essas características podem sofrer variações. Tá? O que a gente vai precisar perceber? Enquanto o mundo que era apresentado na épica é um mundo concreto, ou seja, existem pessoas que se relacionam, que vivem suas vidas nele, o mundo que vai ser apresentado em um poema lírico é um poema que vai estar completamente submetido ao indivíduo, à formulação individual. Então a gente acabou de ver um poema que colocava o mar, né, a noite, o luar, só que tudo isso estava relacionado com a própria perspectiva, com os próprios sentimentos do poeta. Então percebam que na lírica a apresentação do mundo é uma apresentação que está submetida e influenciada pela perspectiva do eu lírico, da voz do poema, tudo bem? E portanto, se o mundo está completamente relacionado com essa perspectiva, a gente vai falar que está ausente uma oposição entre o sujeito e o mundo. Ou seja, existe uma espécie de fusão. E aí fica muito clara na imagem do Vinícius de Moraes que ele falava que ele era o mar. Ou seja, a fusão dele com o mundo que estava sendo apresentado é completa. Porque ele encontra na imagem do mar, ou seja, na representação que o mar tem na nossa imaginação, um paralelo em relação aos próprios sentimentos dele naquele momento. Ou seja, para se expressar, o Vinícius de Moraes utiliza a imagem do mar, do luar, para representar exatamente esses sentimentos que ele estava passando. Tudo bem? Então essa ausência de oposição entre sujeito e mundo se dá exatamente por essa relação muito próxima entre o que é o indivíduo e o que é o mundo em que ele está inserido. Tá? E por fim a gente vai falar, diferente da épica, que tinha uma formulação ampla do mundo, ou seja, a gente conseguia perceber muitos aspectos e, portanto, o narrador podia detalhar para a gente o que ele achasse, que ele julgasse importante. O poema geralmente vai privilegiar uma formulação concisa e densa. Porque se o poema lírico tem uma intenção expressiva, eu preciso passar no mínimo de tempo, ou seja, no grau mais intenso, esse meu sentimento para a linguagem verbal. Então essa formulação concisa e densa, a gente pode pensar, geralmente os poemas líricos eles não são
tão longos? Porque o poeta tenta formular da forma mais concisa o máximo de tensão, de sentimentalidade e de emoções que ele está tentando se expressar. Tudo bem? Então essa formulação concisa e densa veio um pouco a partir dessa perspectiva, tá? Então agora, gente, discutir um pouco sobre a origem da lírica, tá? Percebam que o nome está muito próximo do instrumento musical, da lira, né? E portanto, faz muito sentido, porque num primeiro momento, as poesias líricas, elas eram acompanhadas, elas eram musicalizadas, elas eram cantadas. Quando que a poesia vai se separar da música? Só lá no século XV, quando se inventa a possibilidade de imprimir um texto, ou seja, facilita a distribuição, passa a ser desnecessário ser capaz de decorar os poemas. Então os autores começam a circular os textos de forma impressa e, portanto, não é mais necessário que o poema seja cantado. Tá? Então isso é uma característica interessante, porque hoje em dia muitos autores, e aí a gente pode pensar no cenário do rap, tentam relacionar a própria poesia com esse ambiente musical. Tá? Comentando rapidamente alguns aspectos que estruturam a poesia. A gente precisa lembrar que geralmente a poesia é estruturada em versos, tá? Claro que existem poemas em prosa, mas geralmente eles assumem um formato de versos. Os versos eles se organizam em estrofes, ou seja, se a gente tem 4 versos, pula uma linha, e isso guarda um sentido. Então a gente precisa começar a analisar esses aspectos que estruturam o poema, tudo bem? A gente pode falar sobre metrificação, ou seja, quantas sílabas poéticas existem em um determinado verso. O que são sílabas poéticas? Elas não estão tão preocupadas com as sílabas como a gente costuma estudar. Elas estão reparando a separação silábica poética, a gente analisando os sons de cada palavra, como que as palavras se ligam. E assim a gente começa a perceber que o número de sílabas poéticas em um poema tem um intuito, ou qual que é ele? Criar um determinado ritmo, promover uma determinada rima, ou seja, os aspectos sonoros, o som do poema, a estrutura do poema com todos esses aspectos que eu estou falando para vocês, estrofes, versos, metros, rimas, tudo isso tem um significado, tudo bem? Então a gente precisa conhecer isso, tá? Conhecer esses aspectos para que a nossa análise consiga ir de forma mais profunda, tá? E por fim, gente, eu coloquei alguns tipos de poesias, tá? São formas da lírica, tá? Depois vocês podem facilmente pesquisar. O mais conhecido é o soneto, né, que tem uma estrutura de 4 versos numa estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 3 versos na terceira estrofe e 3 versos na última estrofe. Ou seja, aqui a gente está falando um pouco sobre a estrutura que um poema vai adotar. É necessário que para escrever um poema eu adote uma dessas formas? Não. Tá? Mas essas são formas recorrentes, tá? Muitos autores utilizaram, então são formas que se canonizaram, ou seja, existem de uma forma concreta, ou seja, muitos autores utilizaram, recorreram a elas e, portanto, elas estão e precisam ser estudadas para que a análise compreenda exatamente qual que é o objetivo do autor no uso delas, tá? Por fim, gente, a gente se encaminhando já para a finalização da nossa aula, eu trouxe um poema do Paulo Leminski, tá? Que se chama Razão de Ser, para que a gente novamente, agora que a gente passou por algumas características, alguns elementos da lírica, a gente consiga perceber concretamente, tá? Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Vamos lembrar
que uma das características fundamentais da lírica é a intenção expressiva. E olha o que o Leminski está colocando: escrevo e pronto, escrevo porque preciso. Percebam essa noção de urgência do poema. O sujeito necessita se expressar e precisa colocar uma determinada perspectiva, uma determinada sensação e emoção na forma textual. Ele quer organizar isso por meio de um poema lírico. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê, e eu escrevo apenas, tem que ter porquê. Então é uma reflexão, né, sobre a própria prática poética, tudo bem? E que fica muito claro a necessidade do sujeito escrever, que não está necessariamente relacionada com aspectos sociais. É claro que a poesia lírica ela vai estar impactada pelo mundo que ela está inserida. A gente já discutiu isso quando a gente falou de estilo de época, né? O contexto influencia o autor. Mas percebam exatamente, existem rimas no poema, existe um ritmo, né, que a leitura em voz alta favorece que a gente perceba, tudo bem? Então, essas características, percebam que o mundo que ele está colocando, ele fala de aranha, mas não é uma aranha exata que ele viu, não, ele está falando da ideia da aranha. Então, por isso que é um mundo que está submetido à formulação do indivíduo. Porque todos os elementos que são apresentados ao longo do poema estão relacionados com a perspectiva do próprio poeta, do eu lírico do poema, tá? Agora, por final, gente, eu queria sugerir um exercício para vocês. Eu peguei um poema do Fernando Pessoa, tudo bem? E de forma semelhante que a gente fez na aula anterior, agora a gente vai tentar trabalhar com o gênero lírico. Ou seja, temos esse poema e vocês vão buscar relacionar essa estrofe, tá? É só a primeira estrofe do poema, preferi nem pegar ele inteiro, e relacionar com as características que a gente já discutiu do gênero lírico. Ou seja, as características que a gente discutiu estão presentes no poema? Todas elas estão? Em que medida? Tudo bem? Vocês precisam perceber que nem todo poema necessariamente vai apresentar todas aquelas características como a gente discutiu. E vamos lembrar, a gente já falou que não existe nenhum texto que seja unicamente de um só gênero. Portanto, vocês podem perceber nesse poema uma característica do gênero épico. Isso pode acontecer. Tudo bem? Não que vá acontecer, mas pode. Essa influência entre os gêneros é normal, tá? Então vamos dar só uma olhada no comecinho do poema. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho. Ou seja, é um poema em que o eu lírico do Fernando Pessoa está apresentando uma condição volúvel, né? É como se ele sempre estivesse mudando, ele não se reconhecendo. Então, vocês vão precisar relacionar essa ideia que ele está desenvolvendo e a forma como ele está desenvolvendo, e aí vocês precisam retomar os aspectos estruturais da poesia. Existe um metro aqui, está rimando, como que o poema se comporta? Existe uma sonoridade específica que está marcada no poema e principalmente talvez discutir o tema que ele está falando tem a ver com essa intenção expressiva? Existe uma formulação densa do indivíduo, do mundo que ele está inserido? Então esses são aspectos importantes para a análise de vocês. Tá bom, gente? A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.